tentei trazer de um formato diferente, porque a última vez que eu tentei fazer, eu coloquei o texto completo, desconfigurou, e aí eu já não sabia se eu lia na tela, o que eu falava, e hoje eu estou contando com a colaboração dos encarnados que leram o texto. E obviamente com a espiritualidade que vai tentar me ajudar. Só mais um minutinho. Probleminha técnico, que eu esqueci de colocar o pendrive. Valeu. Só mais um minutinho, gente, desculpa. Esse é o capítulo 34 do livro Nosso Lar. O Mestre Chico Xavier, ele foi instruído pelo André Luiz. Acho que esse melhor pode ser. Você vai falando. Bom, como havia dito, o livro é o Nosso Lar, estamos realizando esses estudos, é o capítulo 34, pelo Espírito André Luiz, e gravado pelo nosso tão conhecido Chico Xavier. Bom, vamos tentar, eu trouxe uma tela para tentar resgatar um pouquinho do último capítulo lá do capítulo 33, da última parte. Alguém, por gentileza, leia para mim? Leio. Narcisa momentos anteriores. Narcisa explica. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam carga pacientemente e fornecem calor. E aquelas aves que dominamos, ibis, viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Com a chegada da caravana, avolumava-se o trabalho. Narcisa foi obrigada a interromper o diálogo. Isso aconteceu porque o André Luiz estava lá, na questão da chegada lá do pessoal do Pro, e ele andou questionando o porquê dos cães e porquê da carruagem, porque não se usava mais um transporte mais moderno, já que tinha o aéreo. E ela começou a explicar para ele, uma das perguntas foi a questão dos cães, que está aqui explicado no último capítulo. Bom, iniciando o capítulo 34, estancaram-se as matilhas, estancaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de curso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso à Câmara de Edificação. Servidores movimentavam-se apressados. Bom, o André Luiz, nesse momento, ele estava fazendo o trabalho dele com bastante afinco, só que ele observava o que estava acontecendo ao redor. E observando as carruagens chegando, na última carruagem, ele verificou que uma senhora idosa, com bastante dificuldade para descer da carruagem, ele resolveu ajudá-la. E ao se aproximar, ela também vendo isso, a aproximação dele, começou a conversar com ele. Meu filho, pelo amor de Deus, me ajude a descer daqui, tenha piedade de mim, já sou bastante idosa, com dificuldade de descer, né? Aí ele foi ajudá-la, e ela, ao ajudá-la, ela está, creio em Deus Padre, eu acabei de sair do purgatório, do inferno. E ele ligando aquilo, uma coisa com outra, foi a primeira referência que ele teve. Vou mandar um pouquinho, que eu acho que muita gente faz isso. Aí, gente, ele pegou e, preocupado com essa referência do purgatório, que foi a primeira vez que ele estava ouvindo isso, começou a questionar. Mas a senhora, por que esse sofrimento? O que aconteceu? Por que tanta essa deserção? Ah, meu filho, eu estava demais, eu estava sofrendo demais. Os demônios, meus opressores, me perseguindo. Eu não conseguia fazer um pensamento mais com raciocínio, todas as coisas acontecendo. E agora eu tinha muita fé,
com bastante fé, com bastante esperança, eu soube que um dia os anjos que sempre apareceram do Senhor, sempre apareceram, eles me retirariam de lá e me afastaria de lá. Ele, ligando aquilo, né, a questão do purgatório, do inferno, ele continuou questionando. Mas por que, minha senhora? Por que você não... Você sabe a razão? Você sabe a razão de ter estado lá nesse local? Ela, não sei a razão. Quando eu estava na terra, eu fui uma mulher de bom grado. Eu rezei, fiz bastante tempo, rezei para muita gente, né? Fui uma mulher que sempre participei das missas, colaborei com as missas, dei meu dinheiro, coroinha, tocava de cima de coroinha, e não consegui entender o porquê que eu estava aqui. Bom, na terra eu tinha uma fortuna que deixava uma vida bastante calma, porém eu era organizadora da fazenda. E precisava organizar aquilo, e tendo na fazenda bastante escravos, eles me causavam alguns problemas, rixas entre eles, entre as famílias dos escravos, e eu praticava algumas coisas. Por exemplo, eu precisava vender as mães e os filhos, causando a separação dos pais, filhos e mães, além de também ter que aplicar alguma disciplina. Esses escravos eram levados aos troncos, muitas das vezes alguns deles morriam, muitos deles morriam. Não era raro que eles chegassem à morte devido à aplicação da disciplina. Aí o André Luiz, preocupado com aquilo, perguntou, falou, meu Deus, mas os escravos, eles são nossos irmãos, filhos do nosso pai, né? Aí ela, nervosa com aquilo, ela resolveu, mas de jeito nenhum, escravo não, de jeito nenhum, escravo veio para servir o Senhor no cativeiro. Eles não prestam, são pessoas ruins, são pessoas maldosas, e com certeza a gente sabe que eles não seriam de bom grado, porque se estivessem conosco, eles sempre nos prejudicariam. Deus os colocou aqui para nos servir. Quem você acha que faria o trabalho da fazenda, o trabalho pesado, tratar dos animais, estarem a noite toda lá e sem nos dar aquela devida despesa? Porque eu servia a minha senzala para eles, ela se achando, né, com aquela coisa, nossa, estava fazendo um grande favor. Deixava eles na senzala, sem comida, sem tomar banho, tanto que eles roubavam lá canas, milhos, né? É por isso que surgiu a cachaça, os militares, aquela coisa toda. Bom, ela se achando, né, que tudo isso estava normal, ainda completou dizendo que o padre da região, quando visitava a fazenda, ela aproveitava para confessar, ele não deixava de ir lá de comer um pãozinho, né? E aí todo mês ele ia, aí todo mês ela confessava, dava lá a contribuição para a igreja, e isso ela achava que estava fazendo todo o ritual para não ter mais dívida com o nosso Deus. Ela recebia a comunhão, e ele deixava ela abençoada, e pronto, estou livre das minhas dívidas nesse mês, estou tranquilo, e tudo certo. Bom, eu esqueci de tudo. Ele preocupado demais com isso, o André perguntou, mas não pode. Isso é uma falsa sensação de paz espiritual. Por que você pensa disso? Ela fala assim, mas por que você está defendendo os escravos? É porque são os nossos irmãos. Ela fala, mas de jeito nenhum, eu já te falei, eles são pessoas ruins, eles são escravos, aquelas coisas todas. Bom, se você está concordando com isso, a gente não pode fazer muita coisa. Porque isso está inserido no seu pensamento, está inserido na sua personalidade, na sua forma, sua maneira de conceito, seu preconceito, é esse, a gente sabe que não consegue mudar. Bom, enfim, ele deixou isso passar, a Narcisa veio, começou a interromper esse bate-papo, porque no passado, nos capítulos passados, ela já havia instruído a ele que aquilo não era dele entrar muito naquele assunto, ele precisava de se desenvolver em outras formas, mas ele, como muito curioso, ele criou essa situação de questionamento, e ele queria saber cada vez mais coisas. Bom, enfim, por gentileza. Bom, trazendo isso, o que eu quis contar para vocês? Que ela, na questão do dinheiro, na questão de fazer aquelas regras normais de ir à missa, de contribuir, e de se achar que de mês a mês, através de uma confissão, ela estaria libertada, eu queria trazer algumas discussões, algumas reflexões, porque não é dessa forma que a gente precisa agir. A gente precisa estar sempre acumulando nossos créditos, como a gente faria para uma viagem. Esses créditos precisam ser de coração e para com o próximo, e sem a questão de se ele é negro, se ele é branco, de forma que seja, que são todos filhos. Essas reflexões, bom, colocando algumas ali,
de aspecto moral. A primeira é dificuldade na mudança de nosso pensamento. Nós temos uma dificuldade muito grande, por quê? Porque nas nossas vidas passadas, nós trouxemos esses questionamentos e esses vícios, essas manias, não são fáceis de mudar. Muitas das vezes, nas reencarnações ou nas vidas anteriores, nós não lutamos, ou se lutamos, nós não chegamos ao ponto de poder mudar esse pensamento, poder mudar essas marcas que a gente traz desde das vidas anteriores. E ainda continuamos com isso. Então, por isso é que é muito difícil a gente mudar as questões morais, por exemplo, de conceitos que a gente tem, os preconceitos com o próximo, a forma de agir. Muitas das vezes a gente sabe que está agindo de uma forma errada, mas por aquilo ser um vício, a gente está continuando aquilo e isso vai nos refletir ainda nas vidas futuras. Por quê? Porque é uma marca registrada. Se a gente não lutar para tirar isso, mesmo sabendo que a gente está agindo errado, a gente precisa tentar mudar isso. Porque é interessante para a gente, é o importante para a gente. Somos herdeiros de nós mesmos. Qualquer ação que a gente faça, desde que seja feita com o coração, a gente está trazendo os créditos bons. São os famosos créditos que a gente, lá na frente, como se fosse uma viagem. Você estivesse guardando um dinheiro para uma viagem internacional, do seu sonho, e só que essa aqui no plano terrestre, você não sabe se você vai fazer. Agora a outra lá para o plano espiritual, isso aí é certo mesmo que a gente vai fazer. Mesmo que esses créditos bons não existam. E lá nós vamos sofrer essas consequências, entendeu? O salto para o futuro, né? Essa questão desses créditos, né? Para poder conseguir lá benfeitores nos acolhendo, nos tratando e nos ensinando. E a barganha com Deus aqui é o que a gente tem o costume de fazer. Não se pode mais admitir, não se pode mais aceitar certas situações das questões de fazer promessa para se conseguir determinadas resoluções de nossos problemas. Por que a gente não pensa ao contrário, por exemplo, já nos tornarmos boas pessoas e para depois já termos lá o reconhecimento do nosso Deus, que a gente já se tornou boas pessoas? Por que temos que barganhar, fazermos promessas, fazer determinados pagamentos, achando que aquilo a gente estaria comprando um lugar no céu, uma condição melhor no plano espiritual? Essas barganhas, elas precisam acabar, não se pode mais aceitar isso, porque a gente sabe, a gente tem condições de entender que não é assim que a coisa funciona. Por isso que no anterior, nós somos herdeiros de nós mesmos, é por causa das nossas ações. O que a gente faz aqui é a gente que está carregando. E nós temos condições de aproveitar as oportunidades e fazer isso diferente a cada dia. Fazer diferente, entender que podemos ser melhor e ter consciência disso. Obviamente, todo mundo erra, todo mundo pega, e é por isso que a gente nós não podemos considerar, não somos perfeitos, está sempre acontecendo. Mas aprender com o erro, já que ele aconteceu, é uma forma de trazê-lo de forma positiva para a nossa vida, ou seja, aprendendo com ele e não errando mais. Isso é muito tranquilo para que conseguimos esses créditos para a vida espiritual. E o espírito versus matéria. Nós temos o costume, né, é um trechinho de um livro, uma frasezinha de um livro que eu andei lendo aí, que eu tenho ele na minha mesa, e fala assim que nós devíamos espiritualizar a matéria, porém nós estamos materializando o espírito. Isso é o normal nosso. Todo dia a dia, cada minuto, cada segundo que a gente vê a turma, que a gente conta com colegas, o assunto é a questão material. Quando a gente vê algumas determinadas situações, estamos sendo vigilantes num bate-papo, num assunto, a gente tenta, os ensinamentos aqui, Ismael, a gente tenta levar para lá. Não é muito fácil você virar com alguém e esse determinado colega, assim, por uma imperfeição, ele reclamou de alguém, e aí a gente tenta dar uma desviada. Não é muito fácil você fazer isso. Mas quanto mais a gente nós espiritualizarmos a nossa matéria, trazendo ele para o entendimento de que aquilo foi um erro do próximo, de que esse próximo que errou, que ele está chateado, ele se encontraria numa condição de melhoria, é bom para quem? De quem ele está falando, é bom para ele que está falando e é bom para a gente que está tentando trazer esse irmão para esse lado nosso. Tá? Sendo sempre vigilante, trazendo isso. Bom, espiritualizar, não é, Luiz? Seria nos pensarmos e procurar tornar vigilante para praticar as virtudes, não seria isso? Sim, eu acredito muito nisso. Ver o que é bom, né? Porque o lado bom tem dois lados, né? O evangelho é dialético. Então, assim, seguir a carreira do bem, o que é bom? É fraternidade, né?
É não egoísmo, altruísmo, né? Isso, altruísmo. Eu, por exemplo, eu tenho tido no passado alguns colegas que falam, você é muito sistemático. O camarada falou aquilo, você está com isso, tem 3 dias que você está com isso na cabeça, o cara não te cumprimentou, deu elevador, se preocupar. E eu, há um bom tempo atrás, né, depois de começar a reconhecer certas coisas, eu tenho mudado isso. Obviamente, o pensamento já está bem mais leve, bem mais tranquilo. Aquele camarada que ontem, ele, por um motivo qualquer, a gente não vou dizer de chateação, trouxe ali um climazinho um pouquinho de mais pesado, aquela animosidade, né? Animosidade. No outro dia eu procuro estar com ele e eu sou o primeiro a atuar cumprimentando. E estou me sentindo muito bem com isso. Eu estou passando essa parte, estou aprendendo muito com isso. O meu irmão Júlio ali me ensinou muito, eu estou trazendo isso para dentro. Então isso está me trazendo negócio. Eu acho que é uma forma também de espiritualizar essa matéria. Porque tudo é passagem, que a gente está sendo, nós somos um corpo emprestado aqui, e de repente na próxima encarnação vou ver o mesmo camarada que me causou essa turbulência, né, essa turbulência, mas em outro corpo, em outra forma, em outra região, e a gente agindo dessa forma, lá quando nos encontrava, até sem saber, poderia ter momentos até bem melhor. De repente ele passa uma faca de para você. Abrindo o coração, abrindo o coração. O coração pode estar aberto aqui, onde estiver. As coisas boas. Coisas boas. Com coisas boas, enchendo o coração de vida. Bom, a ideia então do texto é mostrar que essa senhora viveu de uma forma na Terra com uma pseudo-paz espiritual e que ela resgatou, ela levou isso para o plano espiritual porque as ações dela aqui não condiziam com os ensinamentos, com a melhor forma de tratar o próximo, que era a questão dos escravos. Muito obrigado. Muito bem.